se falo perde. pra cortar esse começo aí, This senão... meeting is being recorded. Ai. Meu Deus, mas só vai aqui, gente. Então tá, vamos começar. Gravando. Boa noite. Vamos começar mais um Unirounds. É a discussão de casos da nossa equipe da teleradiologia. Estou hoje à noite aqui com a doutora Marília e a doutora Marina. Trouxe um casinho de abdômen. Esse conteúdo, só para lembrar, né? Ele é destinado a médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. E se alguém ficar com alguma dúvida ou tiver algum questionamento, tiver alguma colaboração, pode deixar seus comentários no vídeo que a gente vai gostar bastante. Então tá, vamos começar. Então, é um casinho de uma das nossas radiologistas, né? Foi um canino fêmea, Elô, só te idade interrompendo. indefinida. Oi? Não tá aparecendo a apresentação aqui para mim. Não sei se é só aqui. Desculpa te interromper. Ai, então não. Ainda Então não. não tá. Ah, então... E tá aparecendo só o quê? Tá aparecendo Nós. você, assim, nós, Então tá, deixa eu Eu fazer aqui. Eu tava tão Deixa eu ver. envolvida que eu nem tinha percebido, assim. Eu senti falta da imagem só depois. Então tá. Agora, E acho que tá agora? vindo. Será que eu começo de novo? Não, acho que dá para aparecer nós, tipo, no início, e daí a gente fala para o Daniel cortar, ou não. Tá, corta. Corta pra Sim. nós. Corta. Agora Daniel tá vai lutar, aparecendo coitado. nós, vamos ver se vai. Tá aparecendo? Tá, agora Foi. certinho. Uhum. Então tá. Então, é um canino fêmea, de idade indefinida, castrado. Não colocaram histórico clínico nas informações do paciente. E os sinais clínicos eram de creatinina e ureia normais no exame de sangue. Ele estava alimentando normalmente, porém com dor. E a suspeita de pielonefrite. Então, essas eram as imagens, né? Essa aqui é uma incidência lateral direita. Vou mostrando aqui os achados, né? Acho que a silhueta renal está bem grande. E até tem uma alteraçãozinha de contorno. E eu fiquei em dúvida com essa área aqui, nesse espaço retroperitoneal. Não sei, vocês, se quiserem ir conversando, a gente já vai discutindo em cima das imagens. E depois a gente vê o laudo. Pode Oi? ser ureter, né? A gente fica, parece um tubinho. E aqui, então, essa silhueta renal aumentada também, né? À direita. O rim esquerdo. Não sei, fiquei em dúvida também na verdade se essa área aqui pudesse ter alguma coisa, alguma alteração. É bem, uma região bem difícil de avaliar, né? Radiograficamente. Então, os comentários do exame foi que os rins estavam assimétricos, sendo direito com aumento de volume. Em topografia de ureter, observa-se estrutura tubular de opacidade de fluido, sugerindo hidroureter. Opacidades focais no aspecto caudal do espaço retroperitoneal por projeção das artérias e veias ilíacas circunflexas profundas, que acho que são essas áreas que ela descreveu. E vértebra lombar supranumerária, mineralização em espaço intervertebral entre L3 e L4. Detalhamento abdominal normal. Demais estruturas dentro da normalidade. E foi esse o laudo. Então, essa foi a impressão diagnóstica. Aumento do volume renal direito pode ter relação com renomegalia por hidronefrose, por exemplo. Hidroureter direito pode estar associado. Não foram visibilizadas imagens sugestivas de cálculos radiopacos no trato urinário, mas cálculos radiolucentes não podem ser descartados. Indicou, então, ultrassonografia, urografia excretora ou tomo contrastada do abdômen para elucidação. Então, ela trouxe um adendo para a vértebra supranumerária
transicional lombosacra. Foi um achado sugestivo de discopatia entre L3 e L4 e L7 e L8. Sugerindo também tomo ou ressonância para avaliação, né? E foi isso. Achei bem bom o laudo da Ju, né? Que foi a radiologista responsável pelo caso. E fui dar uma estudadinha nessa questão da avaliação do trato urinário na radiologia. Eu sei que é um exame que a gente não costuma, né? Uma indicação de exame que a gente geralmente busca cálculos, assim. Então, nesse exame a gente não encontrou cálculos, mas tiveram alterações bem legais e achei bem bacana o conjunto dos achados, assim. Então, isso está no Bisava, né? As indicações para radiologia do trato urinário é para alguma obstrução do trato urinário. Tem regiões que são mais difíceis de se detectar cálculos através do ultrassom, principalmente na uretra. Além de avaliação de rins, retroperitônio, bexiga e uretra. Se existem grandes massas, alterações no tamanho, na radiopacidade, sinais de Hodgkin, né? Número geral. E o que consegue se definir, então, num exame normal, né? O que a gente consegue visibilizar do trato urinário são os rins, e às vezes o rim direito não é visibilizado por conta da sobreposição, tanto de somação com o fígado, né? Com o lobo direito, com o lobo quadrado, e a bexiga. São as duas estruturas que a gente acaba visibilizando. Os rins, nessa avaliação, a gente avalia o tamanho, o contorno dele, principalmente. E o comprimento renal, ele é avaliado em relação ao comprimento de L2. Em cães, essa relação para estar normal é de 2,5 a 3,5 de vezes. E em gatos, existem literaturas que trazem desde jovens e adultos e idosos, castrados e não castrados, mas de maneira mais geral, é que jovens e adultos vai de 2,4 a 3 vértebras, e idosos de 1,9 a 2,6 vértebras. E aí, a questão básica, assim, né, de localização, a gente consegue visibilizar, então, os rins, o esquerdo e o direito, o rim esquerdo mais caudal, o rim direito mais cranial, e a bexiga. A gente não define nenhuma estrutura tubular, como na imagem da Ju, nesse espaço retroperitoneal, aqui do nosso Atlas, né, bem lindo. Essas imagens mais para trazer essa normalidade. Nesse caso aqui, o rim direito, ele está sobreposto, né, pelas estruturas abdominais. E aí, de novo, a imagem, então, uma grande área ovalada em topografia renal, né, foi o rim. E essa área tubular no espaço retroperitoneal. O que está passando nesse espaço retroperitoneal, pensando nesses diferenciais, né? Estão os rins, que a gente observa esse aumento renal, os uretérios, que pelo trajeto e pela estrutura que está passando ali, provavelmente seja ele, as adrenais, a aorta, a cava, caudal, outras artérias, linfonodos, também tem cisternas do quilo, tem estruturas neurais e tecido conectivo, né? E aí, pensando no laudo dela, que ela sugeriu essa obstrução, né? Hidronefrose e hidroureter, eu busquei artigos e dentro desses artigos eu encontrei que a sensibilidade do diagnóstico por imagem é relativamente alta nos exames para detecção, né, de obstrução ureteral. Em gatos é de aproximadamente 80% dos exames. Achei bem alta, né, para avaliação ultrassonográfica, principalmente. E
em gatos a gente não observa com tanta frequência essa alteração radiográfica. Em cães, foi de 88% no raio-x e de 100% nos achados ultrassonográficos. E aí, outro artigo que eu encontrei que foi bem bacana foi de um achado, né, que essa região, uma das complicações dessa hidronefrose e do hidroureter seria, então, o extravasamento de líquido para essa região. Então, quando a gente tem uma avaliação de suspeita de hidronefrose e de hidroureter, pode ocorrer, então, uma ruptura, um extravasamento de urina nessa região, né, uroabdômen, e acúmulo também no espaço retroperitoneal. E aí, uroretroperitor. E aí, eles têm um sinal clássico que dizem de estrias, né? Eu acho que o detalhamento aqui na imagem está um pouco reduzido, mas seriam essas areazinhas brancas estriadas no espaço retroperitoneal, que ele deveria ter uma radiopacidade mais homogênea de gordura. Isso foi um achado bem legal, eu nunca tinha reparado e também não prestava atenção. Eu acho que vai somar bastante nos nossos casos futuros. E é isso. Bem interessante esse achado ali no final, nunca tinha visto também. Isso, eu também não. Opa. Também nunca tinha visto esses achados ali, achei bem bacana, né? E foi bem legal, assim, porque eu achei... porque eles ficaram bastante... Eu acho que no início, assim, não deu para entender, eu pedi um feedback, né? E a gente não teve resposta desse caso, mas aí fui escutar os áudios, assim, que a gente acabou auxiliando no suporte. Eles haviam ficado em dúvida da questão do ureter, mas tinha hidronefrose na ultrassonografia. Então, eu acho que, não sei, enfim, é muito dependente de quem está fazendo o exame também. E acho que isso vai auxiliar, né? A nossa imagem, apesar de não ser tão sensível quanto a ultrassonografia nessas avaliações, a gente pode trazer algumas informações importantes para o caso. Principalmente que ali a gente não identificou cálculos, né? Claro que, pelo menos radiopacos a gente não observou. E daí pensando nos próximos passos, né, dos exames contrastados, né? Oi, Má? E daí pensando nos próximos passos com os contrastados, né? Eu acho que até ela tinha perguntado quanto à urografia excretora, então não tive resposta, não sei se fizeram, se não fizeram, mas acabou sendo indicado e eles estavam buscando essas alternativas. Eu acredito que ali, enquanto a urografia excretora, dependendo da função daquele rim, também tinha que ver se ia ser viável e se ia funcionar, né? Porque se ainda tinha algum parênquima renal filtrando esse contraste para passar ali, porque parecia bem grande o rim. Não sei como estava no ultrassom, né? Se ainda tinha algum parênquima, alguma coisa. Eles também não comentaram nada de se viam litíase nela. Não, eu acho que eles estavam buscando, assim, foco, sabe? Uhum. Eu não lembro. É macho ou Estava é fêmea? Era fêmea castrada. Casteada? Às vezes também, né? Sim, daquele... Também Aquelas fiquei ligações assim... no corpo. Daí a Então, gente fica o que me focado chamou... com o ureter, no caso, se é mesmo ele. O que me chamou a atenção, que chamou a atenção foi ele tá difuso, né? Porque é difícil a gente acompanhar tanto, assim, bom, tão delineado, assim, tão certinho. E aí, enfim, acho que precisam de exames mais avançados, né? Sim, eu acho que melhor ele ainda ser uma tomografia para definir bem, ou um ultra bem feito também. Um ultra bem feito, né? Assim. Ver bem a inserção desse ureter, se tinha alguma coisa. Gente, eu peguei o banho andando, mas só para complementar uma coisa assim que eu já peguei no ultrassom e acabei tendo retorno,
E aí, nessa questão de fêmea, castrada e essa coisa toda, uma vez eu peguei uma cachorra, ela tinha 11 anos e ela foi castrada com 1. E ela, não sei, assim, se eu não me engano, na cirurgia a gente viu que era lacre. Então, deu uma reação inflamatória absurdamente tardia. E ela chegou, a queixa dela era que ela estava com um aumento de volume, assim, né, no flanco, firme, e, enfim, um pouco de desconforto e tal. Não tinha queixa nenhuma de trato urinário, e quando eu fui fazer o ultrassom nela, era, tipo, um rim gigantesco, e deu um abscesso ali, muito doido, assim. Então, não sei se deu um granuloma tardio ali, daí pegou o ureter e aí fez aquela confusão toda. Mas eu achei muito interessante, porque assim, eu não ia imaginar que 10 anos depois ia dar um problema assim né, de Ou às vezes foi castração. evoluindo muito lentamente alguma coisa, sei lá, né? A gente Pois não é. faço ideia. E aí ela tava, esse aumento de volume era porque daí fez um abscesso e já tava querendo fistular, sabe, assim, no flanco. Então, na cirurgia foi muito, muito doido, assim, né? Enfim, foi muito doido. É a região de ovário, o abscesso, Alice? Então, era no pedículo, era ali no pedículo, e aí ela tinha... Agora, eu não lembro se era lacre ou se era nylon, eu acho que era lacre. Tanto que aí do lado... Era do lado esquerdo? Eu acho que... Não lembro. O lado do rim, aí estava uma coisa muito bagunçada, virou um abscesso muito louco, que já estava assim, quando no ultrassom eu olhando ela pela musculatura, sabe, já dava para ver ali um abscesso muito grande, tanto que teve que lancetar e ficar, né, drenando. E aí sai aquele bolo todo, né? Sai rim, granuloma, brocotoma, tudo junto. Aí ele foi olhar do outro lado, e aí acho que do outro lado tinha também um lacrinho, mas estava tudo bem, assim, daí, né, tirou o lacre. Eu acho que foi isso, eu acho que era lacre, e aí virou essa confusão, assim, muito tempo depois. Nossa, bem Muito doido. interessante, Alice. E ainda só de um lado, né? E tanto tempo depois, muito estranho mesmo. Pois é, eu achei, nossa, e é aqueles casos que você fica, nossa, ainda bem que eu consegui assistir e ver tudo, né? Porque senão você fica tipo, não é possível. Sim. E a gente ficou nisso, mas ela era castrada, ela foi castrada agora? Não, a gente pegou ela desde novinha, foi castrada com 1 ano, mas ela tem 11 anos com certeza. Ela tem 11 anos. Então, assim, foi um caso bem legal de fechar, né, assim, e vi que realmente estava vindo ali da confusão toda. Sim, eu vi até... Não, eu só para complementar, que você falou do negócio do ureter, aí realmente, assim, era a porção mais proximal, sabe, do ureter, não chegava a ser, né, o ureter todo, mas a gente conseguia pegar um pouquinho de ureter aumentado também. Eu até acompanhei alguns casos que era bem uma porção do ureter, né, que estava dilatado, assim. Então, não sei. Eu vi vários casos, assim, bem, tipo, até de corpo estranho na região, que eu falei, nos artigos. E geralmente a área secundária, assim, é uma cirurgia, né, mas corpo estranho, neoplasia e abscesso são coisas bem comuns, né? Podem acontecer e gerar esses quadros de hidroureter e até efusão ali nessa região. Né? Que azar. E como acessa, né, gente? É naturalmente difícil. Com tudo normal, assim, primeiro. Tanto lugar para parar, né? Vai parar ali. Era Mas isso, é muito esse bom, né, casinho. quando a gente quando dá para fechar tudo e você fala, Tá explicado. É nesses casos que a gente aprende mais, né? Assim, quando você consegue acompanhar tudinho, né? Sim, quando tem feedback também, né? E tinha, assim, uma clínica, né? O teu caso tinha uma clínica. Nesse ali, a única coisa que ela
eu acho que ele suspeitava dessas alterações renais, mas pontuou ainda que o exame, pelo menos ureia e creatinina estavam normais, né? Agora o resto... Bom, coitado, o outro rim estava trabalhando. O outro tá dando conta, por enquanto. Eu cheguei, vocês já estavam no laudo. Esse paciente tem quantos anos? Ele tem... Ixi, vamos lá ver. Quantos anos tem assim? Não tem idade definida. Agora eu lembrei. Não tem muita informação, sabe? Eu já peguei também, assim, aqui no ultrassom 2 vezes, mas aí não... Na verdade, um foi para cirurgia, cheguei a fazer exame depois, mas agora eu não lembro o que era, qual que era a causa, mas animal novo também, assim, com hidronefrose e hidroureter aí todinho, assim, até lá embaixo. Um era um Yorkshire, filhotinho, eu não lembro o que foi, no final das contas, se era algum tipo de estenose, alguma coisa, e o outro era um gatinho, mas o gatinho, perdi ele, assim, ele não voltou, sabe, para poder... E, assim, a princípio, a queixa é de, tipo, perceber um aumento de volume, sabe? Eles, a princípio, nem também, tipo isso, o outro rim dando conta de serviço. Sim. Acho que foi a Marina que pegou um caso legal de diaptofima também, né? Que tava com rim esculhambado, ureter Foi, mas esculhambado. foi na uétia. O diaptofima foi parar bem obstruindo a uétia. Os clínicos tinham palpado o abdômen do bicho, achavam que era a uétia. Eles palparam, acharam que era uma massa abdominal, a bexiga de tão estendida, tá vendo? Tipo, até o fígado, e tinha uma coisa tubular dentro da uretra. Gente, parece um diaptofima isso aqui. E daí o rim, eu acho que o rim esquerdo tava bom e o direito tinha, tipo, uma belba no lugar, assim, que a gente imaginou que fosse ele atrofiado. Aí ele ia pra cirurgia, acho que no dia seguinte, alguma coisa assim, foram levar ele para passear na graminha e ele fez xixi assim com o verme, tipo morto já. Que aflição, Aí fechou o gente. caso. Sim. Ele se Nossa, tem o resolveu. vídeo dele estiando, assim, eu lembro que eu já tinha saído da residência, a mamãe Sim. eu falei... E é um bicho enorme, E esse caso a gente ainda publicou Ele é no grosso, Javeman, naquele What's Your Diagnosis. Uhum. É que mas era um era um cachorro cachorro grande também, devia ter uns sim. 15, 20 quilos, ele era grandinho. Porque ele é quase, sei lá, uma sonda 10. Pois é enorme. Sim. Vai saber quanto tempo estava lá, coitado. Não, era bem feio. E eu lembro do vídeo que a mamãe mandou que tava um pedaço, assim, tipo, ele não saiu, ele foi saindo aos poucos, entendeu? Tipo, E eles foram meio que acionando, assim. Pra sondagem, às vezes, já é um tendel quando é uma Sim, sonda e osso grande. peniano, tudo ali no meio, né? Imagina. Jesus amado, como que passou? É muita coisa que pode Tinha acontecer ovos, em né? ureter, uétria e a gente... Tinha ovos. Não tinha ovos, mas tinha o verme. Tinha o verme inteiro. Não sei sobre Nossa Senhora. Mas aí ele, tipo, desceu. No rim não tinha verme. Então, mas é que um rim meio que não tinha mais, sabe? Então, eu tava... Então, ele desceu. Na época, achando... na época eu pensei, sei lá, ele matou aquele rim ali, e daí não sei se saiu passear e entrou na bexiga, mas como é que entra na bexiga sem romper também, né? Porque eu não sei se ele conseguiria passar pelo ureter até chegar à bexiga. Então, não sei. eu achei que foi pelo ureter, assim, a minha... pensei nisso Eu também. acho que é mais fácil, porque se ele entrar por fora da bexiga, eu acho que ele ia romper a bexiga. Não sei. Ele ia ficar aquele negócio ectópico, assim, né? Aquelas... Ai, que delícia, eu vou sonhar com isso hoje. É que eu te mande o vídeo? Não. Mentira, nem sei onde tá mais. O que eu criei aqui já está suficiente. Já é bom bastante, né? Já tenho material suficiente para os meus sonhos. Cada coisa louca que acontece, né? Minha nossa. Tudo pode acontecer. Fica a lição do dia. Nada é... A gente não pode se surpreender, né? Por pouca coisa. Não.
Que nem a Elo estava falando ali de corpo estranho no Eterno, é a mesma coisa, é um último lugar que a gente vai esperar encontrar e pode aparecer também. Meu, cada coisa. Eu não sei, essa região ali é bem estranha, né? Para aparecer alguma coisa, uma perfura, sei lá, sei. Que doideira. Então é isso, gente. Boa noite. Se alguém tiver alguma elaboração, algum casinho bacana para compartilhar conosco, fica à vontade. Alguma coisa mais radical do que um dioctrofilma na uretra. Que saiu sozinho por si só. Resolução espontânea, autolimitante. Misericórdia. Boa noite. Beijos.